Olá, bom dia, mais um dia aqui com vocês no canal, né? Eu quero lembrar que ontem eu falei sobre José e teve um momento em que eu falei que José foi jogado num buraco pelos seus irmãos. Isso aconteceu de verdade, de fato. Mas quem retirou ele do buraco foram os próprios irmãos, que resolveram porque um irmão ficou com pena, né? Aí eles retiraram ele do buraco e venderam ele como escravo. Ele não ficou lá, eu quero consertar aqui que ele não ficou lá no buraco, tá? Ele foi retirado pelos próprios irmãos e vendido como escravo, né? E depois chegou a governador mesmo no Egito, tá? Aí tem toda a história lá no outro vídeo. Mas hoje, começando o dia, no dia 1º de junho, gente, dia 1º de junho, vamos consagrar em nome de Jesus todo esse mês, né, para a gente, para nossos filhos, nossa família, né, uma coisa importante que é a família, né, que hoje está sendo muito atacado espiritualmente, né, e nos dias de hoje, né, está tendo muito ataque espiritual contra as famílias, para acabar com as famílias. Então, eu quero falar uma coisa importante para mães que têm o seu filho lá, às vezes estão numa fase que aprendem coisas na escola, ou na rua com os coleguinhas, sei lá, ou é da própria criança que tem algum problema, e a gente às vezes não se atenta para isso. Às vezes deixa para lá porque não tem tempo, é aquela correria, uma vida corrida, eu entendo. E Deus teve um momento na minha vida, eu tive um filho chamado Lucas, e quando o Lucas ficou com 5, 6 anos, o Lucas começou a ter algumas atitudes comigo, desrespeitosa, de gritar, de não me obedecer, de me responder. E eu era pai e mãe, porque o pai dele tinha ido embora, a gente tinha se separado. E era muita luta. Eu tinha que trabalhar, tinha que cuidar de Lucas, da casa, do dinheiro, das coisas, de tudo. Né? Eu sorte que eu tinha a minha mãe que me ajudava. Né? Eu tive muita sorte. Uma pessoa muito boa, que está viva até hoje, graças a Deus. Então, Lucas tinha umas atitudes que, né? E teve um dia que eu estava tão cheia de chateação, de tristeza, sabe, dele me ofender por nada, que eu gritei, eu clamei. Senhor, eu só falei isso. Senhor, meu Deus, eu não aguento. Foi desse jeito. Eu dei um grito até maior, tá? Estou sendo modesta. Acho que foi um momento mesmo de desespero, né? E eu gritei e eu abri a palavra de Deus. Porque na época eu não podia fazer nada. Porque minha mãe morava comigo e ela não permitia. Ela, não, você não vai bater, você não vai fazer. Então eu, para evitar confusão, eu não falava. Não... Foi difícil, foi bem difícil. Até falar disso é dolorido, mas já passou. O Lucas hoje está com 30 anos já. Então, e aí o que aconteceu? Eu gritei, clamei. E Deus me deu uma palavra, foi Deus, porque eu não conhecia essa palavra, nem conhecia, que está lá em Efésios, né? São versículos, Efésios 4, versículos 31 e 32. Vamos ver se é isso mesmo, gente. Vamos conferir, hein? Ó, 31 e 32. Então, que ele fala, toda amargura, olha isso. Ira, cólera e blasfêmia seja retirada de entre vós. Olha, isso ele falou no 31. 4, 31. O que ele quer dizer? Que seja tirada. Ele foi retirando. Ele foi limpando o meu coração depois daquela palavra, né? E depois no 32, antes sede um para com os outros, benignos, perdoando-vos aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Então, Deus não nos perdoou. E a nós. E a gente não vai perdoar o nosso filho. Sim, a gente ama nosso filho, a gente está magoado, a gente está ferido, né? E a gente está
mal, como se diz, agoniado, né? E Deus me deu essa palavra. Eu não tinha nem terminado de orar. É uma oração, né? É um pedido, é uma súplica. Nesses versículos aqui. Quando eu estava até, ainda não tinha terminado, ele nunca tinha feito isso. Ele bateu na porta e falou: mãe, desculpa. Aí eu vi o poder da palavra. O poder de Deus na nossa vida, gente, a gente às vezes não acredita. O poder que Jesus tem sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Às vezes é até difícil, porque às vezes para conseguir determinadas coisas, Deus falou, vai lá e faz um jejum. Olha, eu vi um exemplo de um pai que eu acho que é verdade sim. A filha dele, ela tinha problemas gravíssimos, gravíssimos. E ela estava num estágio de leucemia muito grave. E ele foi lá e começou a jejuar. Ele fez 40 dias de jejum. Não sei como é que foi, né, gente? Não sei. Ele não pode ter ficado 40 dias sem comer. Ele deve ter feito horas de jejum durante cada dia, colocando para Deus, né, aquele jejum dele, né, aquele propósito dele. Então é o que eu falo aqui, o propósito com Deus. Faça seu propósito. Eu vou fazer o meu também, porque nós precisamos. Quando nós temos um problema muito sério, que a gente não vê, a gente ora, ai meu Deus, o que Deus fala? Vai lá e jejua. Jejum e oração. Olha, que você faça 1 hora de jejum de manhã. Pronto, acordou 1 hora, vai lá, pá. E oração, ficar em oração, não é só 1 hora, tá? E falar para Deus, Senhor, estou iniciando meu jejum tal hora, estou lhe entregando tal hora, tá bom? Então tudo é acertado com Deus. Olha, Senhor, eu estou com o propósito disso e esse jejum eu vou iniciar agora. Aí eu vou orar, vou colocar louvor, vou conversar com Deus, vou orar, vou pegar a palavra de Deus, vou ler a palavra de Deus, vou me conectar com Ele, né? E não resolveu no primeiro, vamos fazer o segundo jejum? Olha, o homem fez 40 e a filha dele ficou curada. Vamos fazer que nem ele, vamos imitar ele, hein, gente? Eu vou imitar ele porque Deus, ele ouve. E tem casos que são mais graves, certo? Então nós precisamos de jejuar, mas sabemos nós. Por que será que tem casos mais graves e casos menos graves? Só Deus sabe, né, gente? Então, às vezes a gente tem um problema de família e com um filho, com uma filha, que nada está dando jeito. Você já foi lá, tentou se organizar com a pessoa não quer, e o filho às vezes dá as costas para a mãe, mãe, abandona pai, abandona tudo. E o que a gente tem que fazer? Qual a única arma que nós temos para nos defender e nos proteger e consertar esse problema de família? O que a gente tem que fazer? Oração. Ah, não deu certo. Jejum. Jejuar e orar e louvar. Olha, bom dia, gente, tá? Um bom dia mesmo, ó, de coração, viu? Eu amo todos que amam a palavra de Deus, que acreditam nela, tá bom? Um bom dia aí, gente.